Olá a todos, o meu nome é João Fernandes, sou o CEO da Doc Digitizer e este vídeo visa mostrar-vos como estamos a colaborar com vários bancos ao nível nacional na automação inteligente dos processos de Know Your Customer. A Doc Digitizer faz parte do Grupo Join. O Grupo Join é um grupo com mais de 10 empresas na área de tecnologia a operar no mercado nacional. Todas as empresas têm posicionamentos diferentes, umas mais vocacionadas para a área de consultoria e outsourcing, outras mais para a vertente de produto. No entanto, é um grupo que tem mais de 20 anos de experiência de implementação de projetos de transformação digital na área de banco e seguros, e a Doc Digitizer opera neste contexto há mais de 3 anos como uma spin-off da Infosistema, com escritórios atualmente em Lisboa e em Boston, e com a operação ativa em mais de 6 geografias, no mercado dos Estados Unidos e mercado europeu, com mais de 25 parceiros a operar na área de transformação digital, que incluem a Doc Digitizer no seu portfólio de produtos, e evolução de negócio ano após ano com crescimentos muito acentuados. Qual é o processo que nos traz cá hoje? O processo de Know Your Customer é de facto o processo de due diligence que o banco faz sobre os seus clientes, sejam eles particulares ou empresas, com foco na tomada de decisão e no suporte à contratualização. Principais desafios atuais destes processos: demoram muito tempo a ser concluídos, e de facto estamos a falar muitas vezes de semanas. 40% dos processos chegam deficitários ao banco. Isto significa que se chegam com lacunas ou não conformidades na informação que é remetida pelo cliente. Muitos destes processos são altamente manuais e suportados no back-office do próprio banco, e no fundo estes tempos latos de resposta acabam por condicionar no fundo a aderência dos clientes e muitas vezes levando a desistências e frustração. Todos estes problemas, curiosamente, acentuaram-se nos últimos dias, nas últimas semanas, com a questão da pandemia e a questão do Covid, no contexto em que, em primeiro lugar, os bancos deixaram de ter a capacidade de operar através da sua rede de agências, porque estão fechadas e a mobilidade das pessoas é extraordinariamente reduzida, por um lado. Por outro lado, os próprios back-offices do banco estão em teletrabalho ou reduzidos devido a todo este contexto, e abriram-se um conjunto de novos produtos, nomeadamente as moratórias e as linhas de capitalização e tesouraria que são mediadas pela banca. Produtos esses que, por um lado, são extraordinariamente apetecíveis e, portanto, existe uma avalanche de pedidos de adesão a todos estes instrumentos, mas por outro lado requerem prazos de entrega e prazos de decisão muito curtos, e que de facto a decisão de demorar um dia a mais poderá condicionar a existência do próprio cliente. E portanto criou-se aqui um cenário em que estes processos Know Your Customer acabam por serem centrais neste processo, nomeadamente no contexto em que os back-offices estão altamente limitados, cria aqui um enorme desafio para os bancos de como é que eles podem, no fundo, processar todos estes pedidos de forma eficiente e dar resposta em tempo útil aos seus clientes, e também, obviamente, tirar partido desta rapidez como valor acrescentado para os seus clientes, e para aumentar também o número de processos decididos e com luz verde. O que é o Doc Digitizer e como é que o Doc Digitizer pode ajudar os bancos neste momento, endereçando estes desafios? O Doc Digitizer é uma solução inteligente de automação de processos QIC que, em linhas muito gerais, tem a capacidade de dar ao banco uma ferramenta de processamento e tratamento de processos de forma automatizada. Ou seja, como ponto de entrada, o Doc Digitizer recebe toda a informação de suporte ao pedido do processo do cliente, seja ele cliente particular ou empresas, e como output o Doc Digitizer é capaz de dar ao banco todos os dados
desse processo, já devidamente estruturados e validados, a validação de todos os documentos do processo e um relatório de pre-screening do processo. O que é este relatório de pre-screening? É, no fundo, a detecção de conformidades e não conformidades e um conjunto de validações que o banco deseja impor no contexto desse processo, que serão feitas de forma totalmente automatizada, ao invés de ter pessoas a ir documento a documento tentar perceber se essas conformidades e não conformidades. O facto de não termos pessoas envolvidas e este ser um processo em muito automatizado permite acelerar um processo para que nós possamos dar resposta em menos de 60 minutos e garantir total compliance e mitigação de risco, uma vez que conseguiremos, no fundo, analisar os documentos em grande detalhe. E também neste processo serão detectados indícios de fraude e não conformidades de outra natureza, que poderão ser depois remetidos para um tratamento especializado no banco, que se focará, em vez de se focar em todos os processos, focará-se naqueles que, por uma razão ou outra, merecem uma atenção especial. O nosso processo QIC vai replicar os passos que o analista daria, no entanto, de forma automatizada e, por ser automatizada, com muito maior velocidade, mas ao mesmo tempo em total concordância com os requisitos específicos de cada processo e cada processo terá as suas especificidades. Com isto, o que se pretende é, no fundo, acelerar o tempo de resposta, que é algo crítico para o cliente, mas também limitar ao máximo a intervenção do back-office do próprio banco nestes processos, uma vez que este tem capacidade reduzida nos momentos que correm. E com isto, obviamente, também responder a estes picos de pedidos que têm chegado ao longo dos últimos dias aos bancos. Alguns pontos interessantes desta solução. Esta solução envolve, numa fase inicial, zero IT, zero integração, ou seja, significa na prática que nós conseguimos fazer rollout desta solução em menos de uma semana, numa vertente obviamente desagregada e com integrações minimalistas, porque sabemos que neste momento é impossível para qualquer entidade bancária iniciar um processo de integração à medida para usufruir deste tipo de serviços. Portanto, a nossa lógica neste momento em particular é dar ao banco uma possibilidade de fazer isto de forma simples, acionável de imediato, para que ele possa, com um delay de poucos dias, usufruir deste tipo de funcionalidade. Obviamente que a médio prazo a solução é possível de evoluir para modelos com uma integração mais à medida, isso é desejável e é possível. Uma das coisas que nós oferecemos é total flexibilidade. Este tipo de modelo é aplicável a qualquer processo no Your Customer e já falarei um bocadinho mais sobre os vários processos que neste momento estamos a operar. E temos taxas de eficiência elevadíssimas, com tempos de resposta a menos de 60 minutos, para qualquer volume de processos, e completamente multicanal significa que nos podem fazer chegar todos os processos, independentemente do seu canal de entrada no banco, com total elasticidade, nomeadamente na gestão de picos e num cenário como o de hoje, que é altamente imprevisível a nível de procura. Qual é a aplicabilidade prática desta solução? Ela aplica-se a qualquer processo Know Your Customer de forma mais conceptual, mas na prática ela é atualmente usada para pedidos de linhas de financiamento, pedidos de crédito, aberturas de contas bancárias, alteração ou atualização de dados que envolvem a troca de documentação atualizada com o cliente, adesão a serviços financeiros, adesão a cartões de crédito, processos de crédito à habitação, contratos de promessa, compra e venda, e todo o conjunto de processos que envolvem particulares e empresas, que envolvem troca e obviamente validação de informação com os clientes. Que informação é essa? Temos um portfólio enorme de documentos que processamos. Estes documentos em si são, e alguns deles, altamente pouco estruturados, portanto nós não estamos a falar em processar documentos sempre no mesmo formato, estamos a falar da capacidade de processar qualquer tipo de formato, qualquer tipo de layout,
e qualquer tipo de digitalização, que pode ir desde uma fotografia a uma digitalização, um PDF nativo. Temos aqui um conjunto de documentos, uns mais com incidência de particulares, outros com mais incidência em empresas, e esta lista está neste momento a ser aumentada a cada dia com base nos pedidos que nos têm chegado. Dito isto, o nosso processo é simples. Ele começa com a recepção da informação. Sobre essa informação, sobre essa documentação, são aplicados um conjunto de processos de machine learning que vão interpretar cada documento e localizar a informação necessária a validar. Essa validação essa informação, passa por um controle de qualidade feito por uma equipa de analistas especializados que fazem não só a validação dos dados, como o controle de fraude e a recolha de indícios de não conformidade de cada um desses documentos. E depois, sobre esses dados, já com taxas de reconhecimento de 100%, são aplicados um conjunto de regras de validação do processo, chamada checklist, que no fundo vai definir se o processo está conforme ou não, e definir um conjunto de áreas que deverão merecer atenção, e com isto será possível ao banco fazer uma triagem muito rápida dos seus processos. Todo este processo termina com esta informação a ser entregue ao banco, portanto o relatório da avaliação, todos os dados de suporte, toda a documentação e eventuais relatórios de não conformidade. Todo este ciclo acontece no espaço de 60 minutos, e esta informação entregue ao banco poderá ser entregue em ficheiro, em FTP, eventualmente por e-mail, numa solução mais simplista, para que depois possa ser tratada de forma ágil pelo back-office, mas já numa vertente de decisão final e não numa vertente de tratamento de informação. Dito isto, saltaria agora para uma pequena demo. A demo que vos tenho a apresentar hoje é uma demo que incide num conjunto de documentos que atualmente são requeridos nos processos de adesão a linhas de crédito e moratórias, que têm a ver com declarações de não dívida à Segurança Social e à Autoridade Tributária. São tendencialmente documentos que são transversais a quase todos os pedidos que são feitos hoje para clientes empresariais. O maior desafio deste tipo de documentos é a capacidade de o banco poder validar que eles estão conformes. E conformes significa que são declarações válidas da empresa em concreto, daquele processo, que estão válidas, que não estão caducadas e que de facto não existem dívidas, e com isso depois poderão avançar com o processo. Eu tenho aqui alguns exemplos de declarações da Segurança Social, e o que eu vos queria chamar a atenção é, efetivamente, isto chega ao banco em PDF e, portanto, a capacidade que o banco tem de processar isto tipicamente requer que alguém do back-office abra este tipo de documentos, olhe para isto e valide se isto está de acordo ou não com o processo. A capacidade que o Doc Digitizer permite é fazer todo esse processo de forma automatizada. Portanto, o que vocês veem aqui do lado esquerdo são os dados que são recolhidos de forma totalmente automatizada deste documento, e estamos a falar do número da Segurança Social, do NIF da empresa, no número deste documento, da data de emissão, se existe ou não, se a situação contributiva está regularizada ou não, portanto, se existe dívidas ou não, se existir dívidas, qual o valor da dívida, se este é um documento digitalmente assinado, portanto, um documento original que é recolhido do site da Segurança Social, ou se é uma cópia, e se trata de um documento nativo, ou seja, se é este o documento exatamente que é extraído do site da Segurança Social, ou se é uma cópia. Este processo alimenta um motor de decisão que vai, no fundo, criar vários cestos onde são colocadas as coisas. Umas que estão conforme, outras que não estão conforme, umas que têm dívidas, outras que não têm dívida, e com base nestes cestos torna-se muito mais simples para o banco acelerar os seus processos, porque, por exemplo, todos aqueles que estejam conforme serão possíveis
de alguma forma, ter uma decisão muito mais automatizada. Isto, obviamente, aplica-se a certidões da Segurança Social, mas também da Autoridade Tributária, onde vocês veem aqui o NIF da empresa, o código de validação, portanto este código está aqui em baixo, a data em que foi emitida e depois também se existem dívidas e se isto realmente é um documento com assinatura digital da Autoridade Tributária e se é um documento original ou uma cópia. Portanto, estes dois documentos têm dados muito semelhantes e o que vocês veem aqui, no fundo, é a capacidade automática que temos de tratar centenas de milhares destes documentos por hora, garantindo assim ao banco que não tem que ocupar os seus recursos a abrir PDFs e olhar para o seu conteúdo de PDFs. Esta visão que tem aqui é uma visão, digamos assim, de operação, mas na prática ela existe em formato totalmente informatizado ou digamos assim, um formato de integração. Portanto, estamos a falar de uma API, tecnicamente estamos a falar de uma API onde estes dados podem fluir, através dos quais estes dados podem fluir num mecanismo totalmente em background, e portanto esta será uma visão de quem usasse a API para fazer integração com os seus próprios sistemas. Portanto, a ideia será a médio prazo, caso faça sentido para o banco, tirar partido desta API de integração para ligar isto aos seus próprios motores de decisão, que poderão até ser mais complexos. Isto é apenas um exemplo muito prático da aplicação do Doc Digitizer, num contexto de dois documentos específicos, mas chama a atenção que, de facto, esta solução é transversal a qualquer tipo de documento, seja ele estas declarações de não dívida, balancetes, IES, certidões permanentes, cartões de identificação, portanto, comprovativos de morada, comprovativos de rendimento, modelos 3 de IRS. Portanto, toda essa informação pode ser, de facto, processada de forma automatizada num modelo muito semelhante ao que viram aqui para as declarações de não dívida. Se estiverem interessados nesta solução, deverão contactar o e-mail sales@docdigitizer.com ou então através dos nossos parceiros como a Multicer, e teremos todo o prazer em fazer uma demonstração mais desenhada à medida para vos e também de vos fazer chegar uma proposta comercial. Muito obrigado.